Você pode acreditar em Deus e na ciência ao mesmo tempo? Os chamados novos ateus, como Richard Dawkins, e materialistas científicos como Neil deGrasse Tyson, certamente não pensam assim. Para eles, a religião atrapalha a ciência. Na opinião deles, mais ciência leva a menos Deus. Essa não é uma posição nova. Foi expressa pela primeira vez há mais de 100 anos pelo médico inglês John Draper, em um livro intitulado A História do Conflito entre Ciência e Religião. Draper, que foi profundamente influenciado pela então nova teoria da evolução de Darwin, considerava a religião organizada uma ameaça direta e existencial ao avanço da ciência. Como ele disse, religião e ciência são absolutamente incompatíveis. Não podem existir juntas. A humanidade deve fazer sua escolha. Ela não pode ter os dois. Então, a ciência e a religião estão inevitavelmente em conflito? Sempre foram? Bem, não exatamente. Na verdade, os gigantes que estabeleceram a ciência moderna, o astrônomo Johannes Kepler, o químico Robert Boyle, o físico Sir Isaac Newton e outros, eram homens profundamente religiosos. Eles não viram nenhum conflito entre ciência e religião. Pelo contrário, eles pensavam que, fazendo ciência, estavam descobrindo o desígnio de Deus e revelando a humanidade. De fato, não é exagero dizer que a tradição religiosa judaico-cristã levou diretamente à ciência moderna. Para apoiar essa afirmação, o historiador da ciência da Universidade de Cambridge, Joseph Needham, fez um famoso "Por que lá? Por que então?" A pergunta, por que lá, na Europa? Por que então, nos séculos XVI e XVII? Por que a ciência moderna não começou em outro lugar antes disso? Afinal, os egípcios ergueram pirâmides. Os chineses inventaram a bússola, a impressão em bloco e a pólvora. Os romanos construíram estradas e aquedutos maravilhosos. Os gregos tinham grandes filósofos. No entanto, nenhuma dessas culturas desenvolveu os métodos sistemáticos para investigar a natureza que surgiram na Europa Ocidental durante os séculos XVI e XVII. Essa percepção levou Needham e outros historiadores da ciência, como Ian Barbour e Herbert Butterfield, a procurar outros fatores X para explicar por que a revolução científica ocorreu onde e quando ocorreu. Aqui está a conclusão que chegaram. Apenas o Ocidente judaico-cristão tinha os necessários pressupostos intelectuais para permitir o surgimento da ciência. Então, quais eram esses pressupostos? Podemos identificar três. Todos encontraram sua origem na ideia judaico-cristã de um Deus criador que formou um universo ordenado. Primeiro, os fundadores da ciência moderna assumiram a inteligibilidade da natureza, que a natureza havia sido projetada pela mente de um Deus racional, o mesmo Deus que também fez as mentes racionais dos seres humanos. Assim, esses homens presumiram que, se usassem suas mentes para estudar cuidadosamente a natureza, poderiam entender a ordem e o desígnio que Deus havia colocado no mundo. Em segundo lugar, eles assumiram uma ordem subjacente na natureza. Isso foi melhor expresso pelo filósofo Alfred North Whitehead, que argumentou: não pode haver ciência viva a menos que haja uma convicção instintiva e generalizada na ordem da natureza. Uma convicção que ele atribuiu à crença da racionalidade de Deus. Essa ideia levou ao uso sem precedentes da matemática para descrever os processos ordenados em funcionamento no mundo e inspirou a invenção de instrumentos melhores como telescópios, microscópios, para ver nessa ordem. E terceiro, esses fundadores da ciência moderna pressupunham a contingência da natureza. Isso significa simplesmente que Deus tinha muitas escolhas sobre como fazer o mundo ordenado. Assim como há muitas maneiras de projetar um relógio, havia muitas maneiras pelas quais Deus poderia ter projetado o universo. Para descobrir como ele fez, os cientistas não podiam simplesmente deduzir a ordem da natureza, assumindo o que lhes parecia mais lógico. Isto é, usando apenas a razão para tirar conclusões, como os filósofos gregos tentaram fazer. Por exemplo, os gregos pensavam que, como a forma mais perfeita do movimento era um círculo, eles supunham que os planetas deveriam ter órbitas circulares, ao que Kepler mais tarde refutou por observação cuidadosa. De fato, por causa de suas convicções teológicas, os novos cientistas perceberam que teriam que observar, testar e medir para entender o desígnio de Deus. Por esses homens, a natureza era como um livro, uma forma de comunicação divina inteligível à investigação humana. Por esta razão, eles também desenvolveram o conceito de as leis da natureza, implicando o governo de Deus sob a ordem natural. A ciência foi uma maneira de decifrar essa ordem. A ideia de que a ciência e a religião estão em conflito é uma crença popular atualmente. Mas a história da ciência mostra o contrário.
Todos nós, leigos e cientistas, temos uma grande dívida com a tradição judaico-cristã. Sem essa tradição, estaremos vivendo em um mundo muito mais primitivo, moral e cientificamente. Sou Stephen Meyer, historiador e filósofo do Instituto Discovery Institute da Prager University. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscrevam-se mais no canal para assistir mais vídeos.